Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que o Senhor esteja com vocês. Bom é adorarmos ao Senhor. Bom é louvar ao nosso Deus. Estamos no capítulo de número 6 do livro de Números. Com a graça do Senhor, hoje queremos concluir esse capítulo, se o tempo nos permitir. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 6. Nós iremos repetir a leitura que foi feita no início do culto, dos versos 22 a 24. O tema de hoje é a bênção sacerdotal. Nós iremos estudar acerca dessa maravilhosa bênção que Deus ordena os sacerdotes a ministrarem ao povo, abençoarem o povo com essas palavras, e certamente Deus nos ministrará nessa noite através de tudo aquilo que ouviremos da parte do Senhor por meio da sua bendita e eterna palavra. Números, capítulo de número 6, versos de 22 a 27. Os irmãos acharam? Amém? Se nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Oramos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para a plena compreensão da Tua palavra, e que ela traga luz à nossa mente, que ela queime o nosso coração, que por meio dela possamos ser guiados para uma viva esperança. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a primeira menção, a bênção sacerdotal, está lá em Levítico, capítulo 9, versos 22 e 23. Nós temos Deus ordenando a Arão a abençoar o povo. E o texto descreve Arão abençoando o povo. O texto diz: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então nós temos aqui a primeira menção da bênção sacerdotal, que o sacerdote ou o sumo sacerdote deveria invocar sobre o povo em nome do Senhor, mas não há aqui o conteúdo desta bênção. Nós temos a menção da bênção, mas não o teor da bênção. E agora, o texto de Números, que é o texto que nós estamos apreciando, ele vai trazer com detalhes no que consistia esta bênção. Então, o valor aqui do caráter de Deus, ele é expresso através dessa bênção sacerdotal. Temos aqui no texto, de maneira muito clara, o caráter de Deus sendo apresentado e sendo exaltado diante de todo o povo. A oração que nós vemos aqui, também trata-se de uma oração, ela é composta em forma poética. E os irmãos precisam entender que a estrutura poética dos judeus, da cultura judaica, é muito diferente da estrutura poética, por exemplo, do Brasil, onde a poesia ela está presa à rima. E os judeus, eles não têm essa preocupação, porque a ideia deles é transmitir a mensagem que está ali contida na poesia. Mas nós temos aqui, meus irmãos, um cântico belíssimo, de uma simetria perfeita. As palavras, as colocações que são postas aqui são de forma perfeita. Quando a gente estuda os detalhes aqui da bênção sacerdotal, nós iremos perceber que
nós temos 15 letras na primeira linha. Na segunda linha, nós iremos encontrar 20 letras. E na terceira linha, nós iremos encontrar 25 letras. Há uma progressão. Então, o sacerdote começava abençoando o povo, eram letras em menor quantidade e aumentando na medida que as sentenças iam sendo proferidas de bênção ao povo. Um outro detalhe que eu chamo a sua atenção é nas palavras, também no número de palavras que nós temos aqui nesse cântico. Em hebraico, a primeira linha consiste de 3 palavras apenas. A segunda linha já consiste de 5 palavras. E a terceira e última linha consiste de 7 palavras. É evidente que na nossa tradução nós iremos encontrar mais palavras, porque já é uma tradução do original. Mas eu estou falando aqui de como está na Bíblia em hebraico. Então a primeira linha da sentença são apenas 3 palavras, a segunda 5 palavras e a terceira 7 palavras que nós iremos encontrar aqui. Se nós subtrairmos o nome do Senhor, que vai aparecer uma vez em cada linha, são 3 vezes que vai aparecer o nome do Senhor em cada linha, uma em cada linha. Se nós subtrairmos o nome do Senhor das 3 linhas, nós iremos ter 12 palavras. Isso não está aqui por acaso. Eu também não estou querendo criar moda. Mas nós podemos entender que cada palavra da bênção, ela se dirige a uma tribo. Nós temos a representação de todo Israel na bênção sacerdotal. Uma palavra para cada tribo. Uma bênção para cada tribo. Uma sentença para cada tribo. Ou seja, toda a nação de Israel estava debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção do Senhor. Gramaticalmente, não há, meus irmãos, a necessidade de se repetir o nome do Senhor como está aqui. Nós temos 3 vezes o nome do Senhor. E por que o autor, mesmo não tendo a necessidade de repetir, ele repete o nome do Senhor pelo menos uma vez em cada linha, para deixar claro para o povo que a fonte de todas as bênçãos que eles recebiam era o Senhor. Deus era a fonte de todas as bênçãos para o povo de Israel. Então, em cada linha, nós temos o Senhor como sujeito da frase. Em cada linha, o Senhor é o sujeito. E é seguido de 2 verbos, verbos de ação. A primeira cláusula de cada linha invoca a ação de Deus. E em favor do seu povo, evidentemente. A segunda cláusula de cada linha apresenta as bênçãos de Deus ao seu povo. Então, como está esta bênção? Vamos lá, para os irmãos novamente entenderem aqui. Então, no que consiste a bênção sacerdotal? O texto diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então perceba os irmãos que o Senhor é o sujeito de cada uma das linhas e a ação de Deus vai redundar em bênçãos para o povo. E que bênçãos são essas? Vamos lá para o verso 24. A primeira sentença diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Eu gosto muito de um comentário do João Calvino sobre esta linha da bênção, que quando ele diz que a bênção de Deus é a bondade de Deus em ação. Deus, ele é bom, nós sabemos disso. Mas quando Deus nos abençoa, ele está manifestando a sua bondade para nós. Então a bênção de Deus é a sua bondade em ação. Então 2 dádivas divinas são evocadas aqui no texto. A primeira é a bênção e a segunda, a proteção de Deus. A palavra abençoe, que aparece logo no início da primeira linha, ele é um termo
muito operante aqui nesse versículo. Bênção em geral indica o quê, meus irmãos? O desejo de Deus de levar o bem ao seu povo, de fazer com que a vida fosse cheia de sentido e que o relacionamento do povo com ele se tornasse algo extraordinário. Então, por bênção, nós precisamos entender que era esse desejo de Deus e essa ação de Deus de se tornar favorável ao povo, de que o povo tivesse uma vida plena, e essa bênção prometida aqui, ela vai além do favorecimento material, do favorecimento financeiro. Por bênção aqui, nós precisamos entender que vai além de uma farta lavoura, de uma colheita próspera, da proteção divina. A bênção aqui, ela tem essa implicação do cuidado de Deus, da ação de Deus, de fazer o bem ao seu povo, de fazer o bem à nação de Israel. Então trata-se do favor de Deus ao seu povo, que garante uma vida plena em todas as áreas. O termo, ele é o mesmo usado quando o Senhor disse a Abraão: e eu te abençoarei. É o mesmo termo. Assim como Deus abençoou Abraão em todas as esferas da sua vida, o Senhor está prometendo que também abençoaria o seu povo. E o exemplo de Abraão, ele prova que as bênçãos de Deus, elas independem das circunstâncias, meus irmãos. Não importa onde você esteja, se a bênção de Deus for com você, certamente você será abençoado. Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera. Existem relatos arqueológicos que dão conta, através desses sítios arqueológicos ali, na antiga Ur dos Caldeus, que hoje é o Iraque, que dão conta de prédios de 2 andares na época de Abraão. Nós estamos falando aqui de quase 6.000 anos atrás. Então, na época de Abraão, já existiam em Ur edificações de 2 andares, de 2 pavimentos. Isso mostra que aquela cidade era uma cidade extremamente desenvolvida, era uma cidade evoluída. As escavações não deixam dúvida sobre isso, que era uma cidade populosa, cosmopolita, uma cidade próspera e muito desenvolvida. Deus manda Abraão sair de Ur, desse lugar próspero, seguro, onde ele estava ancorado ali na sua família, no clã que protegia uns aos outros. Deus manda ele sair de lá e ir para uma terra desértica. Canaã era isso, uma terra desértica, que não produzia, uma terra que era muito difícil ser um peregrino nessa terra. Mas a Bíblia diz que Abraão cresceu, enricou, prosperou no meio de uma terra desértica. Porque o segredo de Abraão não estava na semente que ele plantava, nem na estratégia que ele usava, mas o segredo de Abraão estava na bênção de Deus sobre a sua vida. Então, quando a bênção de Deus ela está conosco, não importa o lugar em que você esteja, o Senhor certamente será com você. Abraão prosperou em meio a uma terra desértica. Então, a bênção de Deus, ela é isso, é uma vida plena, é Deus nos fazer o bem. E a outra bênção que temos aqui é a da proteção. Essa bênção de Deus, ela garante proteção. O Salmo 121, aparentemente, ele faz menção a número 6:24. Nos versículos 7 e 8, o salmista explica o que significa ser guardado por Deus. Porque o Senhor promete aqui que vai guardar o seu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, o que é se guardar? Significa que os que estão sob os cuidados de Deus serão protegidos contra todas as mudanças e todas as circunstâncias dessa vida mortal. Significa que Deus estará conosco, que Ele nos dará livramento. E o povo de Israel experimentou isso no deserto, meus irmãos. A nuvem e a coluna de fogo garantiam proteção ao povo durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Os irmãos devem lembrar
do relato de Êxodo, capítulo 13, quando o Senhor vai adiante do povo. O texto diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Durante os 40 anos no deserto, a presença de Deus garantia proteção ao seu povo. Durante o dia, era uma nuvem que estava sobre o povo e que trazia sombra num deserto durante o dia escaldante. E durante a noite, essa coluna de nuvem virava uma coluna de fogo para aquecer, porque a noite no deserto é o contrário do dia. A temperatura despenca e o Senhor, então, transforma essa nuvem numa coluna de fogo, tanto para proteger o povo do frio, como dos animais, como das áspides e muitos outros animais perigosos ali no deserto. O Senhor estava ali no meio do seu povo, guardando o seu povo, protegendo o seu povo. Essa promessa, meus irmãos, da proteção, de guardar, ela não significa que algo ruim não aconteça com os servos de Deus. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que coisas ruins acontecem com os servos de Deus, sim. Várias histórias na Bíblia deixam isso evidente. Por exemplo, a história de Jó. Jó passou pelo que passou e o próprio Deus dá testemunho de Jó dizendo que ele era fiel, que ele era temente. Mas Satanás coloca em xeque a motivação de Jó quando diz para Deus que Jó era fiel porque Deus o abençoava. E quando o Senhor permite que Satanás toque em tudo que Jó tem, o Senhor estava mostrando para Satanás que Jó, ele não servia a Deus pelo que Deus poderia lhe dar, mas Jó servia a Deus por quem Deus era para ele. Porque quando ele perdeu tudo, ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou fiel a Deus. Mas há um detalhe interessante, meus irmãos, na história de Jó. Quando o Senhor diz para Satanás, quando ele autoriza Satanás. Por isso que Calvino diz que Satanás é o cachorro de Deus, o cachorrinho de Deus. Porque Satanás não pode fazer nada se Deus não permitir. E quando Deus permite, é porque há um propósito maior. E no final, Deus será glorificado, como foi na história de Jó. E aí o Senhor, então, permite Satanás a tocar em tudo que ele tinha, no seu próprio corpo, mas o Senhor deixa evidente, na sua alma não, porque ela pertence a mim. Ela pertence a mim. Então, meus irmãos, podem tirar o que nós temos, podem nos ferir, podem roubar o que temos, espoliar o que temos, podem nos atingir até, mas jamais poderão nos tirar das mãos do soberano Deus. A nossa alma, a nossa vida está segura em Deus. E esta é a maior segurança. Então o fato de Deus prometer que guardaria o povo, que protegeria o povo, não significava necessariamente dizer que esse povo não enfrentaria dificuldades, não teriam dias maus, não passariam por adversidades. Não, meus irmãos. Mas garantia que esse povo não se perderia, porque o Senhor estava com eles. Porque eles estavam seguros nas mãos do Senhor, nosso Deus. Nós sabemos que o dia mau, ele pode vir para todos. A prova disso está em Efésios 6,13, quando Paulo orienta aqueles crentes a tomar toda a armadura de Deus para estar firme no dia mau. Paulo está escrevendo para crentes. E ele está dizendo, olha, o dia mau ele pode vir para todos. Por isso nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Então o dia mau vem para todos. E isso não deve nos abalar, porque nós temos a certeza que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Mesmo não sendo imune aos problemas, a presença de Deus garante que não seremos destruídos, porque Ele nos sustentará com sua mão poderosa. A bênção, ela abrangia aqui tanto aspectos físicos, como também dizia respeito a questões espirituais. Quando fala da proteção física, nós lembramos o Salmo 91,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O verso 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra do mal. Mas também essa proteção, ela diz respeito à nossa integridade espiritual, imaterial. E aí Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23 assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Deus é o Deus que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Pensando sobre isso, na oração sacerdotal, no Novo Testamento nós temos também uma oração sacerdotal. Então, se nós temos essa oração aqui em número 6, lá em João 17, nós temos a oração sacerdotal do Novo Testamento, do sacerdócio de Cristo. E aí, orando pelos discípulos, um dos pedidos que Jesus faz é exatamente esse, em consonância com a oração sacerdotal aqui de Números. João capítulo 17, verso 15, Jesus diz assim, pede assim, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, orar pedindo livramento a Deus não é errado. Pedir que Deus nos proteja não é errado. Na oração dominical, Jesus também repete esse pedido. E os livra do mal. Então, nós somos guardados por Deus. Meus irmãos, nós não temos a noção dos perigos que nós enfrentamos todo dia. Às vezes as pessoas ficam aborrecidas porque perderam o horário do ônibus, porque perderam o voo, porque perderam o ônibus. Muitas vezes é Deus nos dando um livramento, é Deus nos guardando. Conversando aqui com os meninos da igreja, que são policiais, aqui é quase um quartel, né? E conversando com eles, e eles falando sobre o que é publicado nos grupos de policiais. E um deles disse para mim, pastor, se a população soubesse o que acontece, as pessoas não saíam nem de casa. Porque a violência, ela é aterradora. Ela é desesperadora, a violência. Então nós, todos os dias, enfrentamos desafios, mas Deus está nos guardando, meus irmãos. Deus livra o seu povo. Deus protege o seu povo. A segunda bênção que nós temos aqui está no verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Duas bênçãos são advindas aqui dessa ação divina. Lembrando que Deus é o sujeito de todas as orações aqui, de todas as linhas dessa bênção. E as bênçãos aqui podem ser resumidas em duas palavras: brilhar e misericórdia. A palavra resplandecer, que aparece no início do verso 25, ela tem esse significado: brilhar, iluminar. E em uma outra tradução, traz a ideia de envolver em glória. E eu estava pesquisando uma tradução que não tem nem aqui no Brasil, apresenta da seguinte forma esse verso: dá aprovação, proteção e iluminação. Então a ideia de resplandecer, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, dá essa ideia, meus irmãos, de iluminar, de envolver em glória. A palavra refere-se a esse aspecto benevolente de Deus, a face de Deus em nosso favor, o favor de Deus a nós, mostrado através da sua face favorável. O brilho do rosto do Senhor, ele vai garantir algumas bênçãos, dentre elas a maior de todas, que é a salvação. No Salmo 31, verso 16, o salmista diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tua misericórdia. No Salmo 80, verso 3, ele repete essa mesma bênção: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então a ideia aqui de resplandecer o rosto sobre nós é de nos salvar. Essa expressão, ela tem esse cunho de ideia de nos salvar, de nos envolver
no seu amor e na sua graça. Essa expressão, ela também indica o prazer pela presença de Deus. Fala de uma íntima experiência que é semelhante àquela experimentada por Moisés lá no monte. Lembram, Êxodo 34? O Senhor diz para ele, pede-me o que queres. Ele disse, eu quero mais da tua glória. E o Senhor então passa na fenda da rocha e ele vê o Senhor passando, né? Aquela imagem, aquela sombra, tamanha era a intimidade. Então a promessa aqui, a bênção aqui, quando diz que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, dá essa ideia de estarmos envolvidos em glória, de estarmos imersos numa intimidade, numa comunhão com Deus. E o maior bem que o povo de Israel tinha era a presença de Deus, meus irmãos. O povo tinha proteção, tinha provisão, tinha direção de Deus, mas a maior bênção que este povo tinha era a presença do Senhor no meio deles. Moisés, ele deixa isso evidente em Êxodo 33, né? E num diálogo com o Senhor, nós temos aqui um trecho do verso 14 e 15, que diz, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Deus dizendo para Moisés, eu vou com você, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de ti um novo povo, e eu irei contigo, e te darei a posse da terra. E Moisés então diz ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés entendia que a presença de Deus era o segredo do sucesso daquela peregrinação. Era a certeza de que o povo chegaria na terra prometida, porque Deus estava com o povo, Deus estava no meio do povo. A presença de Deus não apenas protegia, mas ela também garantia a direção ao povo. Lá no capítulo 9 desse mesmo livro, do livro de Números, verso 15, nos traz uma visão muito ampla da função da nuvem no meio do povo. Qual era a função da nuvem? Números 9, 15 diz, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Meus irmãos, eu imagino que era uma visão magnífica. Era uma visão apoteótica da glória de Deus. Porque a nuvem, ela servia também de bússola no deserto. O povo não esteve 40 anos peregrinando no deserto porque estavam perdidos. Não. Eles estavam seguindo a nuvem, a direção de Deus. Quando o rosto de Deus está voltado favoravelmente para o homem, há salvação, mas também há perdão. A graça de Deus, ela é estendida para satisfazer todas as necessidades humanas. E como o salmista diz no Salmo 34, verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A ideia do rosto levantado em nossa direção traduz essa ideia de favor, de atenção, de cuidado, de graça de Deus. Infelizmente, meus irmãos, a maioria das pessoas hoje tem buscado as mãos e não a face de Deus. As mãos, elas representam as bênçãos de Deus. Porque mãos na Bíblia, muitas vezes, traduz a ideia de obras, de serviço. Então, quando alguém invoca as mãos de Deus, está pedindo o favor de Deus, está pedindo uma bênção de Deus, uma graça divina. É isso que significa as mãos de Deus estendidas, ou para proteger, ou para abençoar. Mas, antes de buscarmos as mãos, devemos buscar a face de Deus. Porque a face simboliza intimidade, comunhão com o Senhor. E eu gosto muito de uma canção do Luiz Arcanjo,
O título é Desejo do Meu Coração. E há um trecho dessa canção que diz o seguinte: do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais para mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos, se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer, é a maior riqueza que o homem pode ter. Eu acho fantástica essa letra, porque é a mais pura verdade. A maior riqueza que o homem tem não são as bênçãos que Deus pode lhe dar, mas é a presença de Deus conosco. É a comunhão com o Senhor, é a intimidade com o Senhor. Num outro trecho da música ele diz assim: não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Meus irmãos, que essa também seja a nossa canção. Que possamos buscar as bênçãos de Deus, porque nós precisamos delas. Mas antes de querer as bênçãos, busque a face do Senhor. Busque a face de Deus. E esta face de Deus levantada em nosso favor, ela vai trazer a nós uma grande bênção. Mais uma, na verdade, que é a misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A misericórdia aqui no hebraico, ela é uma palavrazinha pequena, Hanan. E ela consiste em Deus não nos castigar como nós merecemos. Misericórdia, então, é a libertação do julgamento. Enquanto a graça é estender a bondade aos indignos, ou seja, é dar aquilo que não merecemos, a misericórdia é não dar aquilo que merecemos. Você está entendendo o trocadilho? Por isso, graça e misericórdia são os dois braços do amor de Deus para conosco. Porque enquanto que na graça Ele nos dá aquilo que não merecemos, que é o perdão e a salvação, a misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. E o que é que nós merecemos? A condenação. Por causa dos nossos pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Se você colocar essas duas referências uma ao lado da outra, você vai chegar a uma conclusão lógica. Qual é? Todos estamos condenados. Estamos perdidos. Porque se todos pecamos, e se o pecado leva à morte, ou seja, a condenação, então todos estamos condenados. Mas Deus, Ele vem e pela sua graça Ele nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos salva. E quando Ele nos salva pela sua graça, Ele também manifesta a sua misericórdia, que é nos livrar da condenação. Mas Deus não seria injusto se nos poupasse da condenação, já que nós merecemos? Não, porque Ele enviou o seu Filho para pagar o preço. Ele sofreu o juízo de Deus. Sobre Ele foi imputado o meu e o seu pecado. Ele carregou sobre os seus ombros a nossa maldição. Ele se fez maldição por nós. E agora a conta está paga. Tudo está quitado. Você não deve nada a ninguém a não ser a Deus, que enviou o seu Filho para morrer e dar vida eterna a mim e a você. Isso é graça e misericórdia. E essa é uma bênção grandiosa. Por isso, meus irmãos, não merecemos nada de Deus. E Deus também não nos deve nada. Qualquer coisa boa que tivermos em nossa vida é resultado da graça de Deus, da sua misericórdia. Efésios 2:5, Paulo diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Essa é a grande verdade. Que fomos salvos pela graça de Deus. No versículo 8 ele diz: não pelas obras, para que ninguém
se glorie. Então a salvação é um ato gracioso de Deus. Ele não é obrigado. Ele não se torna devedor de ninguém para salvar. Mas quando Ele nos salva, Ele está manifestando o seu amor e a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Próxima semana, com a graça do Senhor, nós iremos continuar aqui na bênção sacerdotal, apresentando os outros aspectos desta oração tão belíssima que traz promessas de bênçãos poderosas para o povo de Deus, para o povo do Senhor. Quem recebe essa palavra nessa noite?